Oi, gente, sou Camila Claudina e hoje eu vim dar continuidade a mais um dos conteúdos super importantes para a sua prova da Polícia Militar de Pernambuco e da Polícia Civil, certo? Hoje a gente vai ver um pouco sobre pontuação. Na verdade, antes da gente ir para as regras, eu queria esclarecer algumas coisas bem importantes para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, relação de cor. Porque aí a gente vem e eu vou mostrar a vocês mais ou menos alguns métodos, tá? Que eu faço para gravar algumas besteirinhas sobre a parte de pontuação. Vou colocar aqui, eu tô embaixo, tá? Vou estar escrevendo algumas coisas. Vê só. Pontuação, Camila, como é que eu vou decorar aquelas regras básicas, tá? De pontuação, tá? Eu vou aqui montar um esqueminha, que foi como eu aprendi mais ou menos, e depois a gente vai para a parte de regra geral e algumas regras adaptadas. Vê só, a sintaxe em si, certo? Ela é o estudo das orações. E como eu falei para vocês, a sintaxe ela é dividida em três: termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Os termos essenciais é o sujeito e o predicado. Os termos integrantes são os complementos verbais, complementos nominais, certo? Aí do complemento verbal a gente tem um predicativo do sujeito e a gente tem um agente da passiva. Os termos acessórios são os adjuntos, adnominais, adjuntos, adverbiais, aposto, vocativo, deixa eu colocar mais embaixo, como em cima, vocativo e predicativo do objeto. Só isso só. Vê só. Camila, como é que consegue desenrolar? Vê, vou te explicar mais ou menos a lógica. Claro que nem tudo é questão de lógica, tá? Tem coisas que é necessário que você grave, mas eu fui muito, pontuação é muito questão de lógica, tá? O essencial, as partes dos termos essenciais que a gente estuda sobre sujeito e predicado é concordância. O estudo disso aqui dos termos essenciais é o que a gente chama de concordância, que é a relação do sujeito com o verbo. Aí a gente tem a parte dos integrantes, que vai ser a regência e a crase, porque a gente vai ver quais são os verbos que vão solicitar complementos verbais e os nomes que vão solicitar complementos nominais. Lembrando que o predicativo do sujeito é um complemento verbal. O agente da passiva é aquela relação de quem é um agente praticante e quem sofre a ação, tá? Mas os termos acessórios, que é a bola da vez, certo? Que é o que mais chama a atenção aqui, que é o adjuntado nominal, adjuntado verbial, aposto, vocativo e predicativo do objeto, é quem chama a atenção. Vou te dizer por quê. A pontuação, ela é usual nos termos acessórios, tá? Pontuação, elas são usuais no termo acessórios. Por quê? Lembra que eu falei que o termo acessório ele vai ser aquele que ele pode ser retirado de você sem fazer alteração de sentido. Então, grande parte das vezes, esses termos acessórios eles sempre vão vir entre vírgulas, porque se eu fizer a retirada deles, isso não vai acarretar nem mudança de sentido e nem mudança de correção. Então, o que acontece? Se eu tirar, tá, um sujeito de uma oração, vai ficar, se não errado, mas vai ficar, tipo assim, mudar o sentido. Vamos supor, eu sou linda. Se eu disser apenas sou linda, eu tô falando de mim. Então, eu troco ali o quê? De um sujeito simples para um sujeito o quê? Oculto. Então, perceba que se eu tirar um dos termos essenciais ou integrantes, isso vai implicar ou em uma incorreção, tá? Ou em uma mudança de sentido. Mas os termos acessórios não. É tipo um brinco, certo? Um óculos, um boné, que você pode colocar ali, mas que se você fizer a retirada, aquilo dali não vai mudar quem você é. Perceba que se eu colocar aqui um boné, certo? Isso não vai deixar de que eu, certo? Seja Camila, professora de português. Mas, se eu estiver de boné e meu cabelo estiver bagunçado, melhor ainda. Então, perceba que eu posso colocar o boné ou fazer a retirada desse boné sem acarretar uma mudança de nada, tá? Então, os termos acessórios, eles vão vir, certo? Entre vírgulas por conta disso, para facilitar a retirada e para indicar a você que a retirada dessas palavrinhas, ela não vai acarretar em nada.
Então, ó, adjunto adnominal a gente não usa vírgula, certo? Porque os adjuntos adnominados ele vai vir junto do nome. Esse nome ou vai ser o núcleo do sujeito ou o núcleo do complemento. E pela regra geral de pontuação, a gente sabe que não existe vírgula entre sujeito, verbo e complemento. E isso a gente vai ver daqui a pouco. E nem no predicativo do objeto, porque ele vai fazer parte do objeto, que é o complemento do verbo, certo? E a gente sabe que entre verbo, objeto e sujeito não existe o quê? Vírgula. Então, ó, usos de adjuntos adverbiais deslocados, grande parte dos apostos e o vocativo, o uso da pontuação, da vírgula, grande parte das vezes é obrigatório, tá? Então, nesses casos aqui especiais, adjunto adverbial deslocado, aposto e vocativo, a vírgula ela vai ser obrigatória. Claro que o aposto, a gente tem 5 tipos de aposto. Então, vai ter aposto que vai usar e tem aposto que não. Mas dos 5, 3 deles, se não me engane, vai ser usado. Ou é 3 ou é 4, dos 5 vai ser usado, tá? Então, ó, perceba aqui, os termos acessórios é que são usuais de pontuação, para indicar que eles são acessórios, tá? Vou indicar, aí você pode estar se perguntando, Camila, mas só existe esses termos aqui que usa vírgula? Claro que não, né? Porque tenha certeza que quando você for estudar, vai vir um tantão de coisas, né? Assim, um tantão de coisas relacionadas à pontuação. É um monte de regra, tá? Mas aí eu já vou indicar a outra parte que a gente é muito usual, tá? De questões de pontuação. Deixa eu apagar aqui, que eu vou começar a colocar o esquema aqui, que foi como eu decorei essa parte de pontuação. Apaga, apaga. Eita, borracha ruim da gota. Apaga, 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 apaga. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Apaguei. Agora. Vamos lá. Pessoal. Outra parte também, certo, que é bem usual, é a questão das orações. A gente pode chamar de conjunção, tá? As conjunções a gente tem 2 tipos, né? Assim, deixa eu colocar aqui um pontinho. A gente tem esse tipo e eu vou colocar aqui esse tipo. Esse tipo daqui são as coordenadas. Aí a gente tem as coordenadas. A gente tem as orações coordenadas assinéticas. Não saiu o acento, tá? Mas tem acento. E a gente tem as sindéticas. Assindéticas e sindéticas, tá? É obrigatório o uso delas. Camila, quais são as assindéticas? As assindéticas são aquelas orações que elas não vão ser usadas, elas vão ser ligadas, mas que elas não vão ser ligadas por uma conjunção, tá? Lembra quando eu digo assim, fui, ponto, voltei. Eu dou uma sequência grande parte das vezes. Tipo assim, eu fui, voltei, fiz carne, assei carne, fiz almoço, arrumei minha cama. Perceba que todas elas eu estou indicando uma numeração e eu não estou colocando nenhuma conjunção. Então, a separação dessas orações, elas precisam estar por vírgulas. Então, ó, orações coordenadas assindéticas, tá? Que são as orações ligadas por uma não conjunção, tá? Elas vão ser usadas a vírgula obrigatória. Além disso, a gente tem as sindéticas, que são aqueles 5 tipos de conjunções. Vocês lembram? Quais são elas? Aditiva. Qual a outra? Adversativa. A outra? Alternativa. A outra? Explicativa. E a outra? Conclusiva. Todas elas são usos de obrigatoriedade da parte de vírgula, tá? A vírgula em todas elas é obrigatória. Claro que a gente tem a questão da aditiva, do e, tá? E além do e, que a gente sabe que não é usual de vírgula, a não ser que o sujeito seja diferente. A gente sabe também que nas aditivas e nas alternativas, as bancas elas são costumeiras de colocar vírgula apenas quando, tá? Quando a gente tem uma locução conjuntiva, quando a gente tem mais de uma conjunção. Vou dar um exemplo. Quando eu digo assim que eu comprei lápis e caneta, a gente não coloca vírgula, tá? Lápis e caneta não se coloca vírgula, mas quando eu digo assim, que eu comprei não só lápis, mas também caneta. Perceba agora que eu troquei o e por não só, mas também. Então, quando a gente tem mais de uma palavrinha para fazer indicação aí de
orações coordenadas, sintéticas, aditivas, então a gente tem aí o uso da vírgula obrigatório, tá? E a alternativa que a gente muito usa o ou. Quando eu digo assim que faz chuva ou faz sol, a gente não bota vírgula. Mas quando eu digo assim que ou faz chuva ou faz sol, a gente joga vírgula, tá? Então esses casos aqui são casos de vírgula obrigatória. Além disso, a gente tem as orações subordinadas. Dessas subordinadas, a gente tem 3 tipos. Não sei se vocês lembram, mas precisa lembrar, tá? A gente tem as substantivas. A gente tem as adjetivas. E a gente tem as adverbiais. As substantivas é aquelas que, quando eu tenho um que eu troco por isso. Essas daqui, elas não vão ter vírgula. Por quê? De forma alguma, tá? É o que eu mais vejo. Não existe vírgula aqui. É o que eu mais vejo em redação. Minha gente, vocês não têm noção do quanto eu vejo, não. É notório que, aí, vírgula. Pelo amor de Deus. Ou se não colocar é notório, vírgula, que. Não existe. Toda vez que você tiver um que e esse que for trocado por isso, não existe vírgula, tá? Não existe vírgula. Eu já vi a banca cobrando. Muita gente é avaliado e perde ponto na redação por conta que coloca vírgula depois de um que pode trocar por isso, tá? Então, não se pode colocar vírgula depois de um que eu posso trocar por isso. Então, toda vez que quando você tiver orações subordinadas e substantivas, não se usa vírgula. Aí você vai me perguntar, Camila, por quê? Vê só. Regra geral vai indicar que a gente não usa vírgula entre sujeito, verbo e complemento. Você lembra que as substantivas é quando elas desenvolvem um papel sintático? Elas não trazem uma relação de sentido, e sim de papel sintático. Elas vão introduzir orações subordinadas substantivas. Vou dar um exemplo de um delas. Objetiva direta. Percebeu que quando eu digo oração subordinada substantiva objetiva direta, é porque esse que ele vai desempenhar um papel de objeto direto. Então, se você jogar uma vírgula ali, é como se você estivesse separando o verbo e o sujeito do objeto direto. Só que na regra geral indica que você não pode fazer isso. Então, todas as vezes, tá, que você vê uma oração subordinada substantiva, ela não vai ter vírgula. Por quê? Porque se você jogar uma vírgula, você vai estar separando o sujeito do verbo, ou o verbo do complemento ou do sujeito. Tranquilo? E essa separação ela não pode existir. Além disso, a gente tem 2 tipos de adjetivas, que essas adjetivas é quando eu tenho o que, pronome relativo, que troca por o qual, a qual. A adjetiva explicativa e a gente também tem a restritiva. Na explicativa, o uso da vírgula é obrigatório, tá? A gente usa sim. Sim usa a vírgula. Sim se usa vírgula. Já na restritiva, a gente não usa vírgula, tá? Quando eu digo assim, João, que morava na esquina, morreu. Se eu coloco vírgula, eu estou dizendo que a expressão que morava na esquina é uma explicação de quem era João. Já se eu faço a retirada da vírgula, eu estou falando que morava na esquina, está restringindo quem é João, tá? Então, cuidado, porque isso vai implicar também no sentido atribuído pela oração. Então, ó, nas adjetivas a gente tem 2 tipos, uma que se usa vírgula e uma que não se usa. A que se usa vai dar um sentido de explicação e a que não se usa vai dar um sentido de restrição. A gente tem as adverbiais. As adverbiais a gente não usa, certo? A não ser que a oração seja muito grande. As adverbiais, aqueles 10 tipos, lembram? C6, FTPM. É muita conjunção. Concessivas, causais, conformativas, condicionais, concessivas e consecutivas. Aí, finais, temporais, proporcionais e modais, tá? São 10 tipos. A gente não usa vírgula nas adverbiais. Porém, o que acontece? Quando elas são trocadas, tá? Porque a forma correta aqui de oração é a oração principal, para depois vir a oração subordinada. Mas o que acontece? Quando é trocada essa sequência, quando primeiro vem a oração subordinada e depois a principal, a gente coloca para fazer a separação. Mas se ela vinha na forma direta, que é a oração principal e depois a oração subordinada, a gente não coloca. Vou dar um exemplo. Eu posso dizer,
caí, vírgula, desculpa, caí quando peguei a mochila. Sem vírgula. Ou eu posso dizer, quando peguei a mochila, vírgula, caí. Deixa eu escrever aqui. Eu posso dizer assim, ou eu posso afirmar assim. A gente sabe que as orações elas são contadas a partir dos verbos, tá? Ó, perceba que eu tenho um verbo aqui, tá? E outro verbo aqui. Então eu tenho um verbo aqui e um verbo aqui. Eu vou saber e vou conseguir identificar a oração subordinada através da conjunção. Perceba aqui que a conjunção é quando, tá? Perceba que aqui ela vai iniciar a oração. Então eu sei que quando eu digo quando peguei a mochila, caí, é porque eu tenho primeiro a oração subordinada para depois minha oração principal, tá? Então quando isso acontece, quando primeiro eu tenho a subordinação, a gente usa a vírgula obrigatória. Mas olha essa outra, caí quando peguei a mochila. Percebeu que agora eu tenho uma oração principal primeiro e depois é que eu tenho uma oração subordinada? Então, quando isso acontece, a gente não usa vírgula. Tranquilo? Então, ó, a sequência de lógica é basicamente isso aqui, tá? Se você conseguir, é claro que você não vai decorar, tá? Porque isso, para ser decorado, leva-se um tempo. Mas eu, primeiro, antes de mostrar as regras, eu estou mostrando a você como é a lógica das relações de pontuação e depois a gente vai ver cada regra por cada uma. Não se preocupe, porque cada besteirinha dessas a gente vai estruturar e vai ver cada regrinha de uma forma bem minuciosa, tá? Então é mais ou menos isso. Tá aqui cai, que é a relação dos termos acessórios, e isso aqui. Camila, é só isso? Claro que não, né? A gente tem expressões, tipo assim, expressões enfáticas, expressões explicativas, algumas expressões que a gente usa vírgula, por exemplo. Ou seja, por exemplo, assim como, tá? São partes, certo? São expressões que a gente usa vírgula. Mas o que a banca mais cobra é isso aqui, tá? Vamos lá para a parte aqui das regras em si. Então, ó, regra geral. Vai indicar aqui, na ordem direta da oração. Ordem direta é quando eu tenho sujeito, verbo, complemento e adjuntado verbial, tá? Toda vez que a oração estiver assim, a gente vai ter uma ordem direta de oração. Eu não queria apagar isso aqui. Deixa eu ver. Porque depois eu queria voltar para cá. Mas eu vou ter que apagar ou eu vou ter que riscar aqui mesmo. Vê só. Sujeito, verbo, complemento e adjuntado verbial. Toda vez que vier nessa sequência, você nunca pode colocar uma vírgula. Se você colocar a vírgula, tá errado, tá? Então, ó, vírgula entre os termos. Isso só ocorrerá ao se deslocar o predicativo ou adjuntado verbial. Você lembra que eu falei que adjunto, adverbial deslocado, usa a vírgula obrigatória, que é basicamente isso. Vou te contar. Vê só. Não boto bomba em banca de jornal. Perceba aqui, ó. Eu tenho boto, tá? Quem bota, bota alguma coisa em algum lugar. Então, perceba que aqui eu tenho um objeto direto. E aqui ele está dizendo em banca de jornal é o lugar onde ele bota um adjuntado verbial. Advérbio, vou colocar assim, tá? ADV. E aqui eu tenho um verbo transitivo direto. E o sujeito aqui está oculto, que sou eu, tá? A oração é essa. Perceba que eu tenho a identificação do sujeito, do verbo, do seu complemento e do adjuntado verbial. Percebeu que ela está na sequência direta? Sujeito, verbo, complemento e adjuntado verbial. Bem bonitinho. Então, quando isso acontece, a gente não coloca vírgula. Vamos supor que eu tirasse essa expressão em banca de jornais e colocasse ela lá para frente. E dissesse assim, em banca de jornal, não boto bomba. Quando você faz esse deslocado, certo? Quando você desloca o advérbio, você vai estar informando ao verbo que você está colocando ele para o outro lugar. Então, quando você coloca ele em outro lugar, a gente usa vírgula obrigatória. Vamos lá para o exemplo. Quando eu digo assim, ó. Aqui é não boto bomba em banca de jornal, eu posso dizer. Deixa eu ver se tem como baixar essa letra, porque se tiver, eu já baixo logo. Acho que não tem. Se tiver, eu não sei como fazer, tá? Deixa eu ver aqui. Em banca de jornal, vírgula, não boto bomba.
Pode ser assim. Eu posso dizer assim, ó. Não boto em banca de jornal bomba. Eu posso dizer assim também, não, vírgula, em banca de jornal, boto vírgula, boto bomba, né, assim. Eu já ia dizer vírgula, pronto. Eu posso dizer assim, não boto. Já foi em banca de jornal bomba, não é. Aí, já foi tudo, tá? Então, ó. Camila, com a forma direta é que quando está na regra geral, tá vendo que ainda tá na ordem direta da oração? Isso é regra geral. Tô na ordem direta, tá? Ordem direta é o quê? Sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, sempre nesse mesmo esquema. Quando isso acontece, a gente não vai colocar uso de vírgula, tá? Mas, quando o adjunto adverbial ele vier deslocado, perceba que eu posso dizer em banca de jornal, perceba aqui que ele está começando, então a gente usa uma vírgula aqui obrigatória. Perceba que eu coloquei ela aqui entre o verbo e o complemento, a gente usa a vírgula, tá? Ó. E perceba também que eu coloquei ele entre o advérbio e o verbo e o complemento. Joga vírgula também, tranquilo? Então, ó, a forma direta é que o adjunto adverbial esteja no final da oração. Se ele vier deslocado, a vírgula é obrigatória, tá? Aí você pode estar se perguntando, mas Camila, e se eu misturar o sujeito, o verbo e o complemento? Eu vou colocar vírgula? Vou dar um exemplo. Quando eu digo assim, é necessário que você saia. Quando eu digo assim, ó, o que é necessário que você saia? Então, isso aqui é o sujeito da oração. Isso aqui é o verbo, isso aqui é o complemento do verbo. Percebeu agora que não está na forma direta? Quando não existe forma direta, tá? Mas que você tem só as partes, sujeito, verbo e complemento, por mais que eles troquem de lugar, a troca de lugar não vai acarretar no uso da vírgula, tá? Então, sujeito, verbo e complemento, independente do local onde ele estiver, eu não uso vírgula de jeito nenhum. Eles podem estar na forma direta ou na forma indireta. Mas, se eu tiver o adjunto adverbial e ele for deslocado, a gente coloca vírgula. Porque lembra que eu falei que ele é um termo acessório? E a gente sabe que termo acessório eu posso colocar ou posso tirar, isso não vai implicar em nada, tá? Então, ó, termos, sujeito, verbo e complemento, independente de onde ele estivesse, primeiro, segundo ou terceiro, ou todo embananado, ou na forma direta da oração, a gente nunca vai colocar vírgula. Mas, um dos termos da oração, que é o adjunto adverbial, se você colocar ele para o começo, ou no meio, entre o sujeito e o verbo, ou o verbo e o complemento, aí o uso dele vai ser obrigatório. Tranquilo? Então anota isso é regra geral. Regra geral é costumeira de verdade de ser cobrada em prova, tá? Então, ó, na forma direta da oração, sujeito, verbo, complemento e adjunto adverbial, a gente não usa. A vírgula entre os termos, então isso só ocorrerá ao se deslocar o predicativo adjunto adverbial, que foi basicamente o que eu falei. Aqui ele coloca, ó, deixa eu apagar essa parte de baixo para me explicar essa partezinha aqui de baixo. Ele colocou aqui, ó, os jornais informaram aos eleitores dos últimos concursos. Vamos lá. Os jornais, ó, informaram. Quem foi que informaram? Os jornais. Sujeito, verbo. Quem informa alguma coisa, alguém, bitransitivo, na verdade. Ele informou os últimos concursos, objeto direto não tem preposição. Aos eleitores tem preposição, objeto indireto. Então, perceba aqui que eu tenho um bitransitivo com dois complementos. Quando isso acontece, você tem sujeito, verbo, complementos, então você não vai usar vírgula, tá? Eu poderia dizer, os jornais informaram os últimos concursos aos eleitores, não tem vírgula. Eu poderia dizer, informaram aos eleitores os últimos concursos, os jornais. Perceba que o sujeito que está no começo, eu joguei lá para o final, isso não implica, tá? Eu não lembro qual é a frase, porque eu sou péssima para decorar frases. Essas frases clichês que a gente usa no dia a dia. Mas eu vou dizer mais ou menos e eu tenho certeza que você vai lembrar. Que diz assim, que matemática diz que a forma dos produtos não altera o resultado. É alguma coisa assim, tá?
O que é que isso quer dizer? Que independente do local, independente de como você faça a multiplicação, como é matemática, independente de como você faça, se você faça primeiro o último termo versus o primeiro, o terceiro versus... Isso não vai implicar. O que vai implicar é o resultado. Então, a sequência dos números não altera o produto, não altera o resultado, é alguma coisa assim, tá? Então, basicamente é isso. Independente do sujeito vir no começo, no meio ou no fim, o verbo vir no começo, no meio ou no fim, o complemento vir no começo, no meio ou no fim, isso não vai implicar em nada, tá? A gente não vai usar vírgula da mesma forma. Além disso, a gente tem a questão da oração. Lembra das orações que eu falei, tá? Orações, quando eu falo, são essas daqui. A gente só vai revisar. Coordenadas assindéticas são as orações que elas vão vir o quê? Isso mesmo, elas vão precisar ser separadas por vírgula porque não vai ter conjunção. Já quando a gente vai usar as conjunções, se elas forem coordenadas sindéticas, a gente vai usar a vírgula obrigatória, tá? Então vamos lá, ó. Para separar itens de enumeração, ó. O que era sonho se tornou realidade de pouco em pouco. A gente foi erguendo o nosso próprio trem, nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carrossel. Então perceba, ó, termo 1, nosso próprio trem, termo 2, termo 3, termo 4. Então a gente está fazendo aqui, usando a vírgula para fazer a separação entre termos de oração. Além disso, a gente diz assim, ó, hoje, ó, adjunto adverbial deslocado, tá vendo? Hoje é adjunto adverbial que indica tempo e o local dele é no final. Se eu dissesse assim, enfrentamos muitos problemas hoje, não tem vírgula. Mas percebeu que ele fez o deslocamento, então a vírgula aqui ela é facultativa, tá? A gente vai entrar nisso, mas aqui, por isso que ele colocou uma vírgula, tá certinho. Alguns criados por nós em consequência de diferenças, ó, ideológicas, religiosas, raciais e econômicas. Perceba que ele aqui faz uma relação de enumeração. Então, para fazer separação de enumeração, a gente tem o uso da vírgula. Tranquilo? Então, ó, para assinalar a supressão de verbo, certo? Ó, ela almejava aprovação, eu nomeação. Então, essa vírgula aqui, ela faz a substituição desse verbo aqui para não causar repetição. Eu poderia dizer, ela almeja aprovação e eu almejo a nomeação. Mas aí ele preferiu fazer a supressão desse verbo, colocando a vírgula no lugar dele. Tranquilo? Próxima regra, ela diz assim, ó, deixa eu tirar minha imagem aqui. Para separar de juntar adverbial deslocado, que foi basicamente o que eu falei, ó, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, ó. Tinha uma pedra, tá? O que era que tinha uma pedra? Então perceba quem tem alguma coisa, tinha uma pedra, tá? Objeto direto. No meio do caminho é o local, então é adjuntado adverbial. Percebeu aqui que eles estão na forma diretas? Advérbio. Está na forma direta, verbo, complemento e adjuntado adverbial. Então, como está aqui na forma direta, não tem vírgula. Perceba agora que ele fez o deslocamento. Então, o deslocamento a gente usa vírgula obrigatória na certa. Separação de aposto, tá? Toda vez que a gente for separar aposto, a gente vai colocar vírgula, ó. Pois eu vou fazer uma prece para Deus, ó, nosso Senhor. Perceba aqui que ele está explicando quem é Deus. Deus é o nosso Senhor. Então, aqui vai ser um aposto explicativo, certo? Para a chuva parar de molhar o meu divino amor. Aqui é um aposto explicativo, o uso da vírgula é obrigatório. Ó, o FGTS conta vinculado à poupança forçada. Perceba aqui que ele está explicando o que é FGTS. FGTS é uma conta vinculada ou uma poupança forçada, tá? Então, a explicação gera o uso da vírgula obrigatório. Cuidado, vou dar agora uma dica de redação. Cuidado com o quê? Com essas siglas, tá? Toda vez que você jogar uma sigla, quando você for colocar o que significa essa sigla, você tem a opção de colocar ela entre parênteses ou entre vírgula, tá? Porque se você colocar entre vírgulas, vai ser um aposto. Se colocar entre parênteses, você está dando uma definição do que é a sigla. Além disso, ó, para separar vocativo, lembrando que vocativo é um chamamento, é a forma como eu te chamo, ó, morena. Então eu chamo ela de morena, certo? Tá tudo bem, serena é quem tem a paz de estar em par com Deus. Então perceba que a forma como ele chama é morena, por isso que está entre vírgula. Tranquilo? Próxima regra, diz assim, ó, para separar, deixa eu colocar aqui, lá embaixo, aqui. Ó, para separar expressões explicativas, retificativas, continuativas, conclusivas ou enfáticas, tá? Foi aquilo que eu falei para vocês. Toda vez que você tiver a expressão, aliás, além disso, com efeito, enfim, isto é, em suma, ou seja, ou melhor, e por exemplo, e etc., a gente sempre vai colocar a vírgula.
tá? Eu costumo dizer que as bancas elas não costumam colocar questões baseadas nisso. Isso aqui é mais para você prestar atenção, principalmente para quem vai fazer o concurso da Polícia Civil de Pernambuco, porque muitas vezes vocês colocam isso, tá? Vocês colocam muitas dessas expressões nas redações e não jogam vírgula. Então, toda vez que você jogar isso, essas expressões, é necessário que haja uso da vírgula ali de forma obrigatória, certo? Então, coloca a vírgula para ficar bem bonitinho e bem certinho para que você não seja avaliado. Ó, com efeito, tá vendo? Eu tenho uma expressão aqui, então usa a vírgula dela obrigatório. Por exemplo, ó, vírgula. Grande parte do seu tempo livre é dedicado aos estudos, ó, ou seja, entre vírgula de novo. Pode ficar um pouco comprometida, ou melhor, vírgula de novo, abandonada. Além disso, tá? Mais uma expressão, vírgula obrigatória. Necessário, disciplina e esforço, mas, tá? Esse mas aqui é uma conjunção coordenada, a gente vai ver. Mas ele já pede vírgula obrigatória. E além disso, foi usada essa outra vírgula aqui após o mais, para trazer a questão do enfim, tá? Que vai ser a expressão que vai estar entre vírgulas também. Vale a pena, e o concurseiro pode alcançar estabilidade, isto é, tá? Mais uma expressão que precisa ser colocada a vírgula, ou em suma, tá? Aqui é porque minha imagem tá em cima, deixa eu tirar minha imagem de cima, mas aqui tem uma vírgula e aqui tem outra para fazer essa relação aí de separação. Tranquilo? Vou fechar esse bloco, vou regravar o próximo bloco, com o restante aí a gente já faz a parte de exercício. Cheiro, cheiro.